O pior do ponto de ônibus não é o atraso em si, mas essa certeza meio cretina de que o seu tempo pertence a absolutamente todo mundo, menos a você. Você fica ali, plantado no meio-fio com a sacola pesando no braço, assistindo a vida dos outros passar de carro, enquanto a sua própria existência inteira fica pendurada num relógio que parou nos 12 minutos. Tem uma hora específica no fim da tarde em que a cidade inteira parece perder o encanto e virar só um grande depósito de gente cansada. Não é nem noite ainda, mas o céu já ganhou aquela cor de água de salsicha, um cinza sujo que desce do asfalto e gruda na sola do tênis. Você está ali, em pé na calçada esburacada, olhando para o visor do celular pela 8ª vez em 2 minutos. O aplicativo diz que o ônibus está a 4 paradas de distância. 4 paradas que parecem ter virado um bolsão interdimensional, porque o tempo ali não passa, ele empenca. Você muda o peso do corpo de uma perna para a outra, a alça da mochila corta o ombro por cima do casaco e você se pega encarando o nada, com aquela expressão de paisagem que todo mundo assume quando está esperando demais. É curioso como a civilização inteira construiu pontes, internet de fibra óptica, satélites que tiram foto da cratera de Marte, mas a humanidade continua incapaz de sincronizar a desgraça de um veículo coletivo com o relógio de pulso de um trabalhador. Você olha para o lado e vê o mesmo retrato em miniatura. 3 pessoas fumando em silêncio absoluto, um entregador de aplicativo sentado no meio-fio mexendo no celular com a luz no talo, e uma senhora com sacolas de mercado que já desistiu de respirar fundo e agora só respira bravo. Ninguém fala nada. A gente vive num acordo tácito de que a espera no asfalto é uma espécie de purgatório municipal, onde todo mundo cumpre pena em silêncio até que o monstro de metal finalmente decida encostar na guia. Sabe quem ia achar essa cena o ápice da piada cósmica se estivesse vivo hoje? Um senhor alemão chamado Arthur Schopenhauer. O Schopenhauer era basicamente o patrono oficial de todo mundo que já perdeu a paciência na fila do banco ou no ponto de ônibus. Ele escreveu um calhamaço inteiro dizendo que a vida humana oscila como um pêndulo entre a dor e o tédio. A dor quando a gente não tem o que quer, e o tédio quando a gente finalmente consegue. Mas ele esqueceu de mapear o estágio intermediário da vida moderna, que é a irritação sutil e contínua. Aquela cólica leve na alma de quem está parado na esquina olhando para um letreiro LED apagado. Schopenhauer diria que o tédio é o vazio de não ter o que fazer, mas o ponto de ônibus atrasado é pior. É a imposição de um tempo que não te pertence. Porque esse é o grande nó da história. O tempo que você gasta no sofá da sua casa, por mais improdutivo que seja, ainda é seu. Você escolhe se vai rolar o fade até o dedo anestesiar ou se vai ficar encarando o teto contando o mofo. Mas o tempo do ônibus atrasado não. Ele é um sequestro relâmpago autorizado pela prefeitura. Você está ali de hostage do trânsito, da linha 405, do motorista que talvez tenha pego um desvio, e você não pode simplesmente ir embora, porque ir embora significa caminhar 4 quilômetros no escuro. Então você fica preso no limbo logístico, refém de uma promessa digital que foi atualizada para mais 5 minutos. E é aí que a cabeça começa a pregar peças. A gente tem essa mania idiota de achar que o tempo de espera é tempo perdido, como se a vida real só começasse quando a roleta do ônibus gira e você consegue sentar no banco de plástico duro. Enquanto o ônibus não vem, parece que a gente está em off, em modo de economia de energia, só guardando lugar no mundo. A gente suspira, revira os olhos para o horizonte vazio, como se a nossa indignação fosse capaz de acelerar o motor do veículo lá na curva. Mas o ônibus não liga para o seu desespero. O trânsito está cagando para os seus planos de chegar em casa a tempo de ver o resto da luz do dia. Tem dias que a gente está tão no limite da paciência que qualquer coisinha vira motivo para uma revolta interna gigantesca. Passa um pombo meio capenga perto do seu pé e você pensa, até esse bicho tem mais rumo na vida do que eu agora. É o esgotamento da paciência cotidiana. A gente passa o dia inteiro administrando urgências que não importam para ninguém, respondendo mensagens que poderiam ser um e-mail, fingindo que tem controle sobre a própria agenda, para no fim ser obrigado a ficar plantado numa calçada escura, esperando um veículo que parece ter entrado no programa de proteção a testemunhas. Aí você olha para o aplicativo de novo. Agora são 2 paradas. O tempo estica de um jeito cruel. O cérebro, que não sabe ficar em paz nem por 3 minutos, começa a repassar aquela DR imaginária que você teve na terça-feira passada, ou aquela frase infeliz que você soltou no almoço de família há 3 anos e que ainda te acorda de madrugada. É incrível como o tédio da espera é o habitat natural dos nossos piores pensamentos. Quando a gente está ocupado correndo atrás de alguma coisa, a mente está focada no alvo. Mas quando a vida nos obriga a estacionar, a mente liga o modo de autoagressão. O filósofo francês Gaston Bachelard, que era fascinado por como a gente habita os espaços, falava sobre a poética do espaço, sobre como a nossa casa é o nosso refúgio, o lugar onde a gente se recolhe para sonhar acordado. Mas ele nunca escreveu sobre a poética da calçada. Talvez porque não dê para achar muita poesia no pedaço de cimento encardido com cheiro de óleo diesel e fumaça de escapamento.
A calçada do ponto de ônibus não é um lugar de transição, é um não lugar. Um espaço onde você não mora, não trabalha, não descansa e não chega. Você só aguenta. É o purgatório urbano em dose homeopática. E o pior de tudo é que a gente normalizou isso. A gente acha que viver bem é conseguir sobreviver a essas micro-humilhações diárias sem chegar ninguém em voz alta. A gente veste a armadura da resiliência urbana e finge que está tudo bem enquanto o vento frio passa pela gola da jaqueta. Ah, paciência, né? São os ganchos da vida na cidade grande. A gente repete isso como um mantra idiota para não aceitar o óbvio, que a nossa rotina foi desenhada para nos esgotar aos pouquinhos, em parcelas diárias de 10 minutos de atraso. Você mexe no bolso do casaco e acha uma bala mastigável meio amassada, daquelas que grudam no papel. Desenrola com dificuldade usando uma unha só, joga na boca e sente aquele gosto artificial de hortelã velha. É o pequeno luxo possível daquele segundo exato. A vida reduzida à sua mínima expressão. Um casaco pesado, uma bala barata, um asfalto úmido e a silhueta de um farol amarelo que finalmente surge lá longe na curva da avenida, fazendo todo mundo na calçada endireitar a coluna ao mesmo tempo, como se um choque elétrico invisível passasse pela fila. Mas aí o ônibus chega. E chega lotado, claro. Não com aquela lotação que ainda dá para respirar pelo canto da boca, mas com aquela lotação de sardinha em lata que foi temperada com o desespero de quem já perdeu a primeira hora do dia. A porta abre com um suspiro pneumático que parece zombar da sua cara. Sabe aquela cena clássica em que a pessoa entra e todo mundo lá dentro se espreme um pouquinho mais, como se a física cedesse à força da pura solidariedade caótica brasileira? É isso. Você coloca o pé no degrau alto, passa a catraca com aquele tranco seco que quase arranca o seu quadril, e pronto, agora você é oficialmente parte da massa. E é engraçado como o espaço físico se reorganiza. Alguém segura a alça do teto com os nós dos dedos brancos de tanta força. Outro segura o celular na altura do nariz, quase dentro do olho, tentando ler uma notícia que ele vai esquecer em 5 segundos. Você fica ali, plantado no corredor, segurando na barra de metal fria que já passou pela mão de outras 200 pessoas hoje. É uma intimidade forçada, indesejada e coletiva. Ninguém se olha nos olhos, porque olhar nos olhos de alguém dentro de um coletivo lotado às 7 da manhã é demais para a sanidade humana. A gente desvia o olhar para o anúncio colado na janela, para o reflexo do próprio rosto cansado no vidro embaçado, para a nuca da pessoa da frente. O filósofo coreano Byung-Chul Han fala muito sobre como a nossa sociedade eliminou a negatividade, a pausa, o ócio verdadeiro. Mas ele podia fazer um estágio aqui, né? Porque a gente tem pausa, sim, mas é uma pausa sequestrada. Não é o repouso contemplativo que os antigos gregos elogiavam, aquele tempo livre para pensar na vida e na virtude. Não. É o tempo morto. O tempo que foi roubado de você e colocado numa geladeira, enquanto você mofa esperando o coletivo ou se espreme no corredor dele. É o intervalo que não te pertence. Você não pode ler um livro grosso porque não tem onde apoiar as mãos. Você não pode meditar porque o cobrador está gritando para passarem para o fundo. Você só pode existir em suspenso. Aí vem aquela sensação esquisita de que a sua vida de verdade só começa quando você desce dali. Como se o trajeto fosse um parêntese incômodo, um borrão cinza entre a casa e o lugar para onde você tem que ir. Ah, depois que eu chegar lá, eu resolvo. Depois que eu passar por isso, eu respiro. A gente vai empurrando a própria existência para o futuro, como se o presente fosse apenas uma sala de espera mal iluminada e com cheiro de diesel queimado. O busão balança forte numa curva brusca, todo mundo dá aquela tombada sincronizada para a esquerda, e você pensa, caramba, eu tô gastando os melhores anos da minha juventude balançando de um lado para o outro na alça de um coletivo urbano. É uma epifânia meio trágica, daquelas que duram exatos 3 segundos, antes de um motorista frear de novo bruscamente e você quase pisar no pé de uma senhora que carrega uma sacola de feira transbordando cebolas. A senhora te olha com aquela cara de quem já viu milênios de caos urbano e não tem mais paciência para amadores. Você murmura um desculpa, tia meio sem graça, ela balança a cabeça num gesto resignado, e a vida continua. O balé trágico da sobrevivência metropolitana segue o seu roteiro sem ensaio. A verdade é que a gente passa uma parte obscena da nossa passagem por este planeta esperando coisas que não controlamos. Esperando o sinal abrir, esperando o elevador descer, esperando a senha do banco chamar, esperando o ônibus passar. E a gente gasta esse tempo todo irritado, com a mandíbula travada, como se a culpa fosse do asfalto, do prefeito, da empresa de transporte ou do destino. A gente quer cobrar do universo uma eficiência que ele simplesmente não tem. Mas talvez o segredo, se é que existe algum além de não enlouquecer, seja aceitar a pausa forçada. Parar de tentar negociar com o relógio quando ele já está claramente ganhando a partida. Quando você aceita que não vai chegar no horário, que o trânsito está caótico e que o mundo não vai desabar só porque você atrasou 10 minutos, um peso esquisito sai dos ombros. Não resolve o problema, claro.
O ônibus continua lento, o ar-condicionado continua quebrado e o cheiro de suor misturado com perfume barato continua firme e forte. Mas você para de brigar com a realidade. O farol fica verde de novo. O motorista engata a primeira marcha com um arranhão metálico que faz o chassi inteiro vibrar. A fila de carros à frente se arrasta mais uns 100 metros. Você ajeita a alça da mochila no ombro, respira fundo esse ar denso de cidade grande e olha pela janela suja. A paisagem lá fora é feia, cinzenta, cheia de fios de alta tensão cruzando o céu nublado. Mas é a única que a gente tem para hoje. O ônibus balança suavemente, embalando essa nossa rotina torta, apressada e teimosa. É isso. Um dia a gente chega. Ou pelo menos, tenta. Agora vai lá viver o resto desse dia, e vê se não perde a parada. Obrigado por ouvir. Deixa o like, e não foi ChatGPT no piloto automático.